muito legal com a minha amiga Tina Zampieri. Ai, que bom, Ana. Nossa, que coisa boa a gente conseguir, né, se juntar para falar um pouquinho de uma coisa que a gente gosta de fazer, né, Tina? É verdade, Ana. Olha. Divulgar também o teu curso de MDR com casais, que está maravilhoso, né? Eu acho que essa oportunidade agora vai ser muito boa. O pessoal está entrando, está tudo bem por aí? Tá tudo bem, muito calor por aqui. E aí, como tá, Ana? Aqui estava muito frio e melhorou. Agora está ótimo, graças a Deus. Tá muito bom. Tina, assim, a gente espera um pouquinho só no início o pessoal Tá entrar, né? certo. Mas o mais importante é eu te explicar um pouquinho o que é que nós estamos fazendo no MDR Pais e Filhos. A gente tem falado bastante sobre toda a dinâmica da família, né? A gente já trabalhou um pouco sobre pais, filhos, mães narcisistas, a gente já falou um pouco sobre apego. Então, assim, hoje eu queria muito falar sobre casais. E quando eu vi que você lançou o teu curso, eu digo, vai ser oportunidade, porque a gente aproveita para divulgar o nosso trabalho com casais e também aproveita para divulgar o teu curso de educação continuada, né, Tina? Mas vamos Obrigada. começar. Eu queria que você se apresentasse Sim. para o pessoal que está entrando, porque tem algumas pessoas de fora que a gente convidou e seria importante. Eu prefiro que você se apresente, né, Tina? Dizendo a tua Ah. trajetória que é enorme. Olha quem está chegando, Roberto. Roberto, acabou de entrar. Beijão, Roberto. Roberto é o marido da Tina. Tem o Roberto daqui e o Roberto daí, né, Ana? O Roberto daqui também, Tina. Não é? Então, embora Tina, né, tão mais fácil, mas é Maria Aparecida Junqueira Zampieri. Eu sou, como a Ana, mestra e doutora, né, no meu caso, em Ciências da Saúde. E nessa trajetória, dentro da abordagem do EMDR, desde 2004, é uma coisa maravilhosa que surgiu na vida da gente e que muda toda a trajetória de todos nós, né, que conhecemos essa abordagem. Comigo não foi diferente. É verdade. A Tina tem uma longa estrada, trabalhou bastante com psicodrama, ainda trabalha, né, Tina? A Tina é terapeuta familiar, então ela tem uma experiência muito grande na área de família, de casais, ela tem um curso de educação continuada na área de família, ela tem uns jogos que depois a gente vai dar uma canchinha para ela falar para vocês rapidamente dos jogos que ela própria desenvolveu, né, Tina? Então, assim, a gente já tem bastante tempo, vamos começar, né? A gente falou um pouquinho de ter um roteirozinho só para a gente fazer um bate-bola, né, Tina, que eu acho bem legal. Né? Primeiro Sim. que nós trabalhamos na mesma linha, que é a linha da terapia sistêmica, né? Familiar, e essa é uma abordagem assim, bastante importante, desenvolvida já há muitos anos, por muitos pesquisadores, tem muitas pesquisas feitas. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você entrou na terapia familiar e depois com casais. Você sabe, Ana, que eu entrei antes no psicodrama e depois na terapia familiar. Na verdade, a minha formação primeira nem foi psicologia, né? Como com você também, né, Ana? Eu me formei primeiro em física e eu queria trabalhar com pessoas. E aí, eu fiz física na Federal de São Carlos, fiz complementação na USP e na UFMG, que aí a essa altura eu fui morar em Belo Horizonte. E aí eu queria trabalhar com gente, vim embora de Minas e fui fazer abordagem do psicodrama para lidar com pessoas. E aí eu falei, não, mas não é bem assim, eu quero trabalhar com pessoas, mas com tratamento. Aí eu voltei para a faculdade, fui fazer psicologia. E aí fui trilhar de novo dentro da abordagem do psicodrama, porque eu era supervisora mais no socioeducacional, que na época nem tinha esse nome, né? Era psicodrama pedagógico. O Ale é diete.
fui fazer. Você acabou de lembrar, meu filho. E aí eu fui fazer a terapia de casal e família, e é um encanto de abordagem, não? Ali, uma coisa maravilhosa que me encantou realmente, você sabe que um colega de terapia familiar, pediatra, ele fez um trabalho maravilhoso de comprovação de que os problemas respiratórios em crianças têm uma associação estreita. Ele provou isso bioquimicamente, Ana, isso que eu fiquei Olha que encantada. loucura. É. Com A família é dificuldades o entre os centro, pais. né? Com A certeza. A associação família é o de centro. dificuldade de relacionamento dos pais e problemas respiratórios nos filhos. Fiquei maravilhada com isso. Mas, enfim, nessa caminhada, Ana, eu trabalhei muito com grupos pequenos e grupos grandes. E na época, justamente que eu fui convidada para fazer a MDR, não tinha noção do que era isso, nunca tinha ouvido falar, e foi Uhum. excelência, não? Mas eu trabalhava nessa época com casais e família e com pequenos e grandes grupos dentro dessa Entendi. mixagem do psicodrama e da terapia familiar. E você sabe que eu fazia um trabalho com assentados da SESP, 150 Uhum. famílias, Ana, que na época que foi construída essa barragem aqui de Ilha Solteira, 200 e tantos quilômetros daqui, Uhum. essas famílias eram as pessoas que tiveram as suas terras banhadas quando foi feito o represamento. E a Olha que CESP se espetáculo. encarregou, a CESP assentou essas famílias em outra terra, mas aí era terra crua, né? Uhum. Então eles se encarregaram de tutelar essas famílias. E 15 anos depois, aquilo que foi construído só para abrigar trabalhadores, se tornou foi emancipado para o município. E a SESC achou uma ótima ocasião de sair dessa situação de tutela e entregou para o Uhum. município. E aí o município contratou a gente para trabalhar a emancipação dessas pessoas. E nessa Perfeito, época, nossa. justamente, eu conheci o EMDR. E aí eu estava fazendo uma mixagem de psicodrama e terapia familiar, não é? E o MDR Nada mais entrou. natural do que Muito foi bom, é dessa muito bom forma que ver. as coisas foram. As pessoas perguntam muito, né, o que é a terapia sistêmica, né? A terapia sistêmica propriamente dita, né? A gente tem aquela Sim, perspectiva da família como sistema, né? Como um circuito que assim traz um feedback de vez em quando negativo e a gente tem que estar o tempo inteiro regulando, né? E isso é uma sim, coisa muito importante porque as interações familiares são muito importantes, as triangulações. Então, a sim. gente olha o sistema, né? E vários autores que eu estudei na época que eu fiz a terapia familiar trazem aquilo, né? Que o passado, na hora que a gente está trabalhando com o sistema familiar, ele não é uma questão central. A gente se foca muito no momento atual, de como está o funcionamento, né, Tina, do sistema familiar. Né? Eu gosto bastante dessa abordagem porque a gente vê a interação de acordo com o que nós estamos trabalhando, né? Não é? Pois é, e aí essa interação foi um casamento excelente, não? Da abordagem do MDR, que tem essa visão mais parecida com a do Bowen mesmo, não uma visão, ele era psicanalista, né, antes. Então ele É, trouxe essa visão de importância também da família de origem como passado, né? Então vamos dizer assim, exatamente. não é? E aí isso ficou perfeito, porque não é essa velocidade e agilidade e essa estrutura tão bem adequada da abordagem do EMDR se combinou com perfeição, não é? Exatamente. Com casais, né, Tina, a gente trabalha também de uma maneira muito
muito fácil com o MDR, é muito interessante. As pessoas, às vezes, ficam com medo de trabalhar com casais com MDR, né? Mas existem vários autores, né? Eu mesmo trabalho com o protocolo do Moses, que é um protocolo espetacular, que a gente trabalha com o paciente, né? Que a gente vai trabalhar com Sim, MDR, e o na parceiro presença testemunha, né? do... Que é A fantástico, testemunha né? do parceiro. É fantástico. Mas você sabe que na época em que eu conheci o trabalho do Moses, então, justamente na continuidade dessa história, não é? Aham. Eu comecei a trabalhar com casais sem conhecer o Moses. Ainda a Francine Shapiro não tinha lançado aquele livro. Então, eu comecei pelas contingências, pelas necessidades, enfim, quando a Francine Shapiro lançou o livro dela maravilhoso, né, com a Caswell e a Maxfield, Sim, é, é, maravilhoso. ali eu Que, fui que, conhecer o trabalho inclusive, que dele. inclusive foi você que fez a revisão. Eu tenho ele aqui Foi. também, ó. Você fez a É, isso revisão. mesmo. Isso mesmo. E a Marina, né, na época era E a estudante de Marina, psicologia. olha, quem não tem ainda, gente, pessoal que trabalha com MDR Terapia Familiar, tem na Amazon para vender. A Tina fez a revisão, ela e a Marina, né? E o livro é maravilhoso, né? Eu conhecia, eu Sabe? conheci, eu conheci o protocolo do Moses através da Rob Tapia, né? Que ela no É, curso, ela usa já há muitos anos o protocolo dele. E eu já aham. trabalho há muitos anos com ele. Eu gosto bastante, né, da gente trabalhar com os dois dentro da sala, fazendo todo um Sim. trabalho que a gente vai falar daqui a pouco, né, Tina? É verdade. É. Então, na época que eu conheci o trabalho do Moses, que quando a Francine lançou essa obra, não? Aí eu fui devorando para ver, para ter subsídios para aquilo que eu já estava fazendo. E foi Aham. então, Ana, que eu vi que ninguém estava fazendo da forma como eu estava fazendo. E aí, por Uhum. coincidência, foi o primeiro Congresso Brasileiro de EMDR, e eu levei a forma como eu estava trabalhando com o casal, não é Muito diferente bom. diferente do objetivo e do modo de trabalhar do Moses. Tá. Desde então eu venho realmente aprimorando essa forma, não, de Muito trabalhar, boa. que é o que eu Muito levo boa nos mesmo. cursos. Agora, assim, por que, né, Tina, o casal procura terapia aí? Por que será? Porque Pois é, não? o ser humano, né, tem aquele impulso de se vincular às pessoas de uma maneira adequada, né? Mas nem todos os relacionamentos são relacionamentos que duram naquele mar de rosas uma vida inteira, né? As pessoas hoje estão se separando muito cedo, né, Tina? Os relacionamentos estão muito frágeis, a gente percebe no nosso. Não somos nós, né? Eu sou casada há 34, você é quantos? Você mais ou menos isso, né? 42. Olha lá, 42. Então, Não, perdi um, 43. 43. Hoje as pessoas estão muito, muito ligadas, né, na coisa da felicidade, mas uma felicidade muito superficial, né? E eu E estava muito lendo foto. muito, muito mesmo. Então, a constância, né, dos parceiros dentro do casamento tem diminuído muito em relação a tempo, né? Das pessoas estarem juntas, né? Você atribui isso à dificuldade de escolha dos parceiros que as pessoas têm tido pela forma que tem se vivido hoje, Tina? Então, Ana, em parte sim, porque, Uhum. claro, a gente, dentro de uma visão mais ampla, não é? Então, e dentro da visão sistêmica, os pares se escolhem, tudo bem, Uhum. para buscar no outro o remedinho que ele precisa, mas na verdade é muito como, Exatamente. como é muito superficial, como você disse, Ana, então acaba sendo muito ilusório isso. E quando as pessoas percebem que elas não têm sustentação para isso, aí elas Uhum. não dão conta de administrar. Não é? E aí a Uhum. gente vê casamento desfeitos. Mas essa é uma das situações. Uma situação que eu tive a oportunidade de acompanhar bastante, eu não sei nem como está isso hoje, eu não tenho tido oportunidade de encontrar muitos casais numa situação que era muito frequente,
que era o momento da aposentadoria, sabe, de um dos cônjuges, principalmente quando morava longe, sabe, por conta do trabalho. E que acaba se tornando uma situação parecida com a que nós estamos agora com a pandemia, em que as pessoas, cada um trabalhava num lugar, cada um tinha sua vida muito solta, e agora, repentinamente, as pessoas estão confinadas no mesmo espaço. Isso acontecia, Ana, em massa, com funcionários, principalmente da CESP. Eles tinham, você imagina, eles tinham um programa de preparação para aposentadoria, e mesmo assim, era altíssimo o índice de separação quando o cônjuge que morava longe, ele se aposentava e ia morar com a família. Não dava conta. Não Então, dava conta, né? Estamos vivendo parecido agora, não? Com a pandemia. Você sabe que eu trabalhei numa situação muito similar a essa que você trabalhou, na Pirelli, né? Sabe que eu fui jogadora de vôlei, fui jogadora da Pirelli. E quando eu jogava, eu também trabalhava na empresa. E eu também participei do programa de aposentadoria. E essas pessoas, Pirelli Cabos, os instaladores de cabos, eles vivem viajando para instalar cabos elétricos, cabos telefônicos. E quando eles voltam para casa, eles têm muitas dificuldades em relação ao retorno, né? Como você falou. E faltava muita ilusão, Ana. Eu acho que aí entra de novo aquela questão do superficial e das dificuldades de ter contato com a realidade. Então, as pessoas sonham, não é? Casais também sonham, jovens sonham, e quando se depara com a realidade, tem uma dificuldade muito grande de administrar as diferenças, a adaptação. Não tem um jogo de cintura próprio para isso, não. Eu acho, sabe, Tina, que o funcionamento do casal é uma coisa muito importante. As pessoas, às vezes, estão dentro da relação de casamento e não fazem uma avaliação do que está acontecendo com o casamento. Principalmente aqueles casais onde um ou outro não acredita que terapia funciona, né? Porque, às vezes, o casal começa a se desentender e não procura uma ajuda para isso, né? A gente pode falar também um pouco de como os casais fazem um vínculo de apego dentro do casamento, né? Sim. A Francine trazia 3 formas bastante importantes, né? Que era o apego seguro, que a gente conhece, o apego preocupado e o apego evitativo, né? Então, assim, são 3 formas de apego que eu particularmente acho que quando a gente pega um casal para trabalhar, uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é isso, né? Porque o casal que tem um apego seguro, eles demonstram assim um maior clima de intimidade, de cumplicidade, um promove segurança em relação ao outro, se abre, conversa. E consegue ter esse ir e vir mais tranquilo, porque é muito pautado na segurança e na confiança, né, Ana? Eu fico muito impressionada como no século XXI, eu ainda atendo, por exemplo, casais de namorado, como eu estou atendendo agora, que o homem diz assim, não, ela não pode sair com as amigas. Por que vai sair com as amigas? Né? A gente tem uma forma de ver a vida hoje um pouco diferente. Né? Uma das coisas que a gente percebe que pode manter um casamento de uma maneira saudável é que as pessoas mantenham a sua individualidade. O que seria de nós se não fosse os nossos Robertos, hein? Os nossos Robertos ajudam a gente. Não estaríamos aqui, Ana, não estaríamos aqui nesse bate-papo. Assim, meu marido chama Roberto da Tina também. E o Roberto da Tina é parceiro viagem, o meu Roberto é parceiro viagem. Eu estou aqui dando curso, ele está lá dentro arrumando a cozinha, sabe essas coisas, gente? Então, é uma coisa super importante a coisa da individualidade, porque se para um dos cônjuges é importante trabalhar, é importante fazer uma vida profissional legal, o outro precisa ajudar, né? Então, a coisa do egoísmo, a coisa do pertencimento, né? É muito complicado, né, Tina? Que vem vindo de lá de trás, né, Ana? Aí vem toda essa repercussão entre gerações, né? E aí você entra nisso que você falou, conforme o modelo de apego dos pais desses cônjuges,
né? Isso, Eles com vão ter certeza. um modelo de apego típico que, se não trilhar, se não melhorar para um modelo mais seguro de apego, não consegue administrar. E aí Exato. o casamento vai por água abaixo, não. Exato. Esse modelo de apego seguro, o que é que promove? Uma maior segurança entre os dois cônjuges, né? E um distanciamento daquela sensação de abandono. O Uhum. contrário do casal que demonstra um apego preocupado, né? Que eles também fazem uma intimidade, mas começam a ter um alto nível de sensação de abandono. Se o outro não está próximo, se o outro não está, se chegou um pouco mais tarde, se não deu notícia, né? As coisas funcionam de uma maneira muito delicada, É né, um Tina? seguro mais ansioso esse, né, Ana? Exatamente. E, É. A Francine chamava, eu acho esquisito o nome, ela chamava no livro dela de apego preocupado, né? Esse é o ansioso, né? mas tem. É Não, o mas mesmo, tem divergência de nomenclatura, mas é o mesmo, não é o é? mesmo. Mas O ela traz outro que só é mais três de... tipos, né? Ela traz só três tipos Tem na autores que literatura. trazem 4 tipos. Ele traz um É, subtipo também, que seria, vamos dizer assim, o mais danoso, não é? Que um estilo de apego em que, ao mesmo tempo que a pessoa tem necessidade da proximidade do outro, mas não dá conta. E aí uhum. esse é mais danoso, realmente, que a pessoa não Esse é consegue. o evitativo, né? O Não é evitativo, não é o Não, evitativo que você está falando. ele faz as duas coisas, Ana. O evitativo realmente faz isso que você falou dele, ser excessivamente independente, vamos dizer. Não consegue fazer uma Uhum. comunicação, uma Evita a parceria. intimidade, né? Tem um baixo nível de ansiedade, né? Sobre abandono, né? É É, muito pesado também, né? é muito pesado. E esse outro tipo seria o desorganizado, que ele é um Desorganizado. misto, que ao mesmo tempo que a pessoa precisa de ter alguém perto dela, mas ela não consegue manter essa intimidade, como você disse. Então, Uhum. é uma situação bastante caótica e que normalmente a pessoa tende a ter os quadros de psicopatologia mais É, graves também, né? com Aí certeza. não é A só gente, a dificuldade do casal. relembrando a minha live com a Silvia Malamuti, né? Os filhos de pais permissivos, eles podem gerar esses filhos com apego desorganizado também, né? E Isso, gerarem também filhos narcisistas, né? Isso é uma coisa exatamente. muito, muito complicada, né, É Tina? verdade. E muito frequente, infelizmente, viu, Ana? Eu tenho um livro que é O Se Amo Demais, Não Amo, Ah, eu não tenho é? ele. Não é? É justamente essa Excelente. confusão, não é? Entre o que dar conta de ser parceiro, de ser tudo isso como você descreveu, que é mais típico de um apego seguro, e quando essa tentativa de apego exagerado ou não conseguir ter intimidade, Uhum. realmente põe a perder a relação do casal. E as pessoas confundem, né? Pensa que o excesso de, vamos dizer, o excesso de ser até pegajoso, Aham. entende como se fosse amor, mas não é amor. Isso não é amor, não é? Não é mesmo? Os danos de apego no casal são muito importantes. Eu gosto bastante de falar sobre isso, e a Francine Shapiro trazia uma semelhança muito grande com o processamento adaptativo de informação do MDR, né? Quando a pessoa tem Isso. uma super reação e uma super desregulação do casal, vão aparecer bloqueios posteriores, e ela orientava que esse material precisa ser processado antes de fazer a terapia de casal. Por quê? Porque as pessoas podem ter esse material traumático encapsulado no cérebro e dispara em cima de um dos cônjuges. Isso, eu acho, essa leitura dela, eu acho muito importante, porque a gente vê isso. Maravilhosa, não Eu é? vou citar um exemplo. Eu tenho um casal que eu estou tratando atualmente, que os dois vivem, nasceram em culturas diferentes, e por conta disso, esse casal se encontrou num determinado lugar do mundo.
né? Mas eles têm um modelo interno vivido completamente diferente um do outro. A moça viveu uma vida extremamente violenta e o rapaz uma vida extremamente super protegida, né? Assim, muito afeto, muito carinho. E o que é que acontece? Ele odeia que ela seja violenta e ela odeia que ele sinta carinho por ela. Olha só. Então, os traumas lá da infância, quando a gente faz o plano de tratamento com o casal, né, normalmente eu faço 2 planos de tratamento, mais ou menos em cima do que o casal está trazendo, a gente faz um movimento para ir trabalhando com o cônjuge e o parceiro testemunha. E isso tem dado muito resultado, um resultado extremamente positivo. Eu gosto bastante de trabalhar assim. Eu queria agora que você trouxesse o teu modelo, porque não sei o nome dela, Rangel, ela está perguntando como funciona a terapia de casal. Aí eu queria, Tina, que você trouxesse o teu modelo, que você vai estar brilhantando no teu curso de casais. Tá? Muito obrigada. Então, ao mesmo eu trabalho com o modelo do Moses também, mas ele é limitado em determinadas situações e ele tem uma característica muito interessante, que é a de trabalhar uma dificuldade de não é, diante do outro. Isso é maravilhoso para uma série de situações, mas é um risco, se constitui um risco muito grande, dependendo das características do outro. Porque aquele que vai ser tratado, ele efetivamente precisa da atenção, do apoio da disponibilidade do terapeuta para ele, mas o outro precisa ter condições de ser uma pessoa que está ali apenas para dar força, mas não participa, não é? Então, o objetivo é tratar de forma que quando você tem a hipótese de que fazer isso vai fazer com que o outro desenvolva uma sensibilidade maior para com esse. Uma e empatia. Aí, então, mas se ele não tiver um pingo de empatia, por exemplo, já é contraindicado. Não dá certo. Com certeza. E aí a gente acaba trabalhando com os modelos mistos de terapia, não? De casal, que seria momentos em que os dois estão juntos e você pode fazer esse modelo do Moses que você descreveu, ou o outro modelo, que é o modelo que eu faço, que é o da estimulação conjugada, em que os dois estão sendo tratados simultaneamente, não é um e o outro que são os dois. E também alternando com isso momentos em que um está presente e o outro não. E aí, de novo, a gente tem uma situação que tem que ser muito bem avaliada, porque a gente precisa criar no espaço terapêutico do casal um elo de confiança tão grande, não é, que eles se sintam livres para responder se efetivamente eles vão dar conta de administrar. Um está indo sozinho para a terapia e o outro não. Sabendo que o que vai ser dito lá na terapia individual, a pessoa não está presente para ouvir. Então, se é um casal, por exemplo, que está numa situação em que um deles se sente sendo traído pelo outro, por exemplo, você precisa avaliar se é possível fazer esse modelo misto assim, ou se é conveniente que você fique com o casal e encaminhe, não é, os dois para fazerem individual em outro espaço e depois... Então, o modelo misto, que pode ser todo com um terapeuta só ou com vários terapeutas, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Eu particularmente gosto muito da terapia de casal conjunta. Né? Quando eu preciso fazer o encaminhamento dos casais para a terapia individual, eu encaminho para colegas. Porque eu entendo terapia de casal, o casal junto. Eu não entendo terapia de casal, o casal separado. Né? Tem muitas linhas terapêuticas e as pessoas trabalham assim, né? Eu não trabalho. Mas, de situação para a situação, né? Para a situação, com certeza, Tina. E é também como o terapeuta se sente à vontade para trabalhar. Né? Como eu sempre estudei a terapia de casal juntos, porque eu acho exatamente isso, os casais são muito perceptórios, né? Podem criar um conflito
dependendo de como o terapeuta age em cima, faz um manejo, Manejo né? isso. Da terapia, né? Mas Uhum. eu acho assim fantástico você poder, na avaliação do casal, também muitos casais nos procuram para a Rangel, que perguntou para a gente, porque tiveram um problema único. Por exemplo, a morte de um filho, um acidente grave, né? Sim. Quando é assim, aí a gente pode trabalhar até com protocolos de grupo que a gente tem no MDR. Né? O Sim. protocolo do Alan Shapiro, que é um protocolo Sem ótimo, o GTEP, né? São protocolos muito dúvida. bons. Né? E aí a gente pode, né, Tina, trabalhar a mesma situação dentro da mesma sessão com os dois, né? Eu não sei se você também E trabalha aí, assim, né? sim, e aí você está, quando você faz isso, você está trabalhando coisas que são individuais dentro de E um tema, não é? Como isso. esse, dentro de um tema Perfeito. comum, não é? Perfeito, É perfeito. interessante. É. Perfeito. Agora, Isso uma coisa que fala. sempre cria toda dificuldade de casal, ainda dentro do que você havia perguntado, é a comunicação, né? Como ela está sempre comprometida quando a gente tem qualquer situação do casal, não é? Uhum. E aí, isso de novo, né? O que você falou, o terapeuta tendo cuidado de fazer um manejo que estimule, que melhore essa comunicação. E para Uhum. isso, muitas vezes, a gente encontra aquela situação em que um deles, ou os dois, ainda estão muito presos à família de origem. É E verdade. não consegue um processo de individuação que avance para que ele esteja livre, não é, daqueles ranços, daqueles conceitos, enfim, para Tem um filme, construir um tem um espaço comum. filme, viu? Tem um filme que eu gosto muito de indicar para os meus casais. É logo no início da terapia, para eles se divertirem juntos. Tá? Chama A História de Nós Dois. Eu não sei se você A já viu história de esse nós dois, eu filme. recomendo muito também. A Lindo. História de Nós Dois é um filme onde eles trazem esse contexto. As nuances da família de origem interferindo. Tem uma hora no filme que aparece o pai e a mãe de um do lado e o pai e a mãe de um do outro na cama do casal. Nasceu, né? É fantástico na cena. Então, é muito legal a gente usar também os filmes para que os casais façam Sim. uma avaliação, né, do que acontece. Obviamente que aquilo ali é uma... Eu gosto muito da videoterapia, né, da gente dar os Não filmes é? para os casais assistirem juntos. Casais de alcoolistas, eu dou muito aquele filme O Ah, Farrapo Humano para eles sim. assistirem. Então, é muito Uhum. legal a gente ver as nuances do casal, né, Tina? Eu queria que você falasse um Tanto para pouquinho. Fala. Tanto para... tanto para que eles se espelhem e reconheçam ali o que está acontecendo com eles, como também eles possam usufruir como modelos de diferentes formas de relacionamento. Não é que às vezes Uhum. eles vêm culturalmente com aqueles modelos e não dispõem de outros. E aí, de novo, os filmes são maravilhosos para isso, né? É Aí, verdade. Assim, eu trabalho bastante com casal em cima de 4 vertentes. É a comunicação, os vínculos, a parte de sexualidade, que eu acho absolutamente importante, e as emoções. Então, essas 4 vertentes eu acho super importante. E com a terapia de casal, eu inicio com a terapia focada nas emoções, porque é um tipo de terapia onde a gente pode ajudar o casal com MDR a ter uma regulação do sistema interno do casal. É muito interessante, né? Quando a gente fala do sistema interno do nosso cérebro é uma coisa, do casal é outra. Como esse casal se regula, né? Então a gente pode primeiro fazer um trabalho focado nas emoções da Tina. Eu acho que um dos sim, seus jogos, você trabalha sim. bastante isso, né? Fala um É, pouquinho dele, Tina. então, na verdade, eu uso uma sequência de jogos Tá? fazendo este percurso, sabe, Ana? Dos pilares que compõem aí, vamos dizer,
a sustentação do casal, né, do par conjugal, seja do modelo que for. Agora eu vou te fazendo as perguntas, tá? No Tá teu bom. curso você traz esses jogos para o pessoal aprender a fazer. Como que é? Fala um Sim. pouquinho para a gente disso. Então, eu trago os protocolos e trago os jogos, e as pessoas assistem uma demonstração ao vivo, para que elas vejam como é que a gente pode se valer desses recursos dentro da terapia do casal. E aí, então, dentro dessa avaliação das necessidades desse casal, não é? Então, a gente faz efetivamente um percurso em que a gente efetivamente inicia pela regulação afetiva do casal e a gente trabalha com o casal no reconhecimento de que padrões eles trazem, de que estressores verticais eles trazem e que estão repercutindo ali na relação do casal. Só que como a gente trabalha isso com jogos, efetivamente, então ao fazer isso com jogos, ao mesmo tempo em que eles fazem a avaliação, eles também fazem a intervenção com EMDR, porque esses jogos, todos eles são trabalhados com o EMDR. Então, eles trabalham, a gente ora empregando o modelo de Moses, que você relatou, em que um assiste, o outro é trabalhado. Ora, eles trabalham com o meu protocolo, que é da estimulação conjugada, e eles estão avançando no processo de diferenciação self. Então, o que acontece? A ansiedade do casal abaixa e a gente tem espaço para trabalhar. E o tempo inteiro, como você é mediador, um interlocutor no momento dos jogos, você está ao vivo verificando como caminha a mudança na comunicação do casal. E você vai, mediante isso, conseguindo ajudar com intervenções breves, como que eles podem melhorar nessa comunicação. Então, a evolução, ela acontece bastante no próprio consultório, e a gente trabalha com tarefas também, não, Ana? Dentro dessa visão sistêmica familiar, que ajudam muito. Essa é uma coisa que seria interessante a gente falar, né, Tina? Porque as tarefas, eu acho que fazem uma diferença muito grande. Fala um pouquinho como você trabalha com as tarefas, para o pessoal conhecer um pouquinho, porque assim, gente, nosso objetivo também é divulgar o curso da Tina, que é maravilhoso. Tá? E vocês precisam fazer porque a gente vão ser psicólogos que trabalham com casal melhores, né? Com casais melhores, né? A Tina é expert. Vamos lá, fala um pouquinho das tarefas que a gente... Então, tarefas que eu gosto muito de prescrever. Como a gente se pauta bastante nessa visão de que quanto mais eles avançam no processo de diferenciação de self, que seria dar conta de ir se tornando adulto, vamos dizer. Um adulto capaz de escolher por si mesmo, sem estar todo ainda preso a lealdades com a família de origem, e consegue fazer a manobra de conjugando razão e emoção de uma forma mais objetiva. E com isso, eles conseguem ir tendo uma comunicação melhor. E quando eles vão avançando dentro desse processo, aí tarefas como, por exemplo, de ir entrar em contato com a família de origem, são tarefas que são muito produtivas, muito interessantes. Tanto quando o próprio cônjuge vai na sua família de origem, não é? E aí ele tem exercícios de checagem para que ele possa constatar como ele está em relação a esse avanço, não é? Como as visitas em conjunto, mas isso é mais para frente. Isso é mais num estágio mais avançado da terapia, não? E aí coisas que podem ser resolvidas em situações antigas, não é? Tem uma reflexão interessante com o casal. Eu gosto muito de trabalhar a comunicação, né? Então, outro dia eu fiz um trabalho de comunicação no consultório, que eu vou contar para vocês. E o exercício era assim, eles ficavam de costas um para o outro, né? Ficavam de costas um para o outro com um papel na mão. Então, eu dava uma figura
para eles e eles tinham que fazer o parceiro desenhar aquela figura exatamente como ela estava. E aí, assim, as Sim. figuras saíam completamente diferentes, Maluca. porque um não tinha paciência de dizer para o outro, sobe uma linha, desce uma linha, porque não pode falar na forma. Né? Então, esse casal era um casal que tinha um problema assim, de comunicação gravíssimo. E aí eu disse para ele, essa semana vocês têm um exercício para fazer em casa. Qual é, doutora? Não é muito difícil, né, doutora? Eu digo, não é mesmo. Vocês não poderão falar um com o outro. Vocês vão se comunicar por bilhete, não é nem por WhatsApp. Bilhete, dei para eles, Tina, um negocinho desse aqui, para cada um. E eles tiveram que ficar 7 dias se comunicando por bilhete. O rapaz disse a mim, na sessão seguinte, doutora, que coisa maluca foi o que aconteceu com a gente. Porque a gente viu aonde estava o nosso problema. Porque eles não tinham paciência um com o outro. E como não podiam falar, eles tinham que se comunicar direito, porque o outro não entendia, né? Essas duas são duas técnicas que a gente usa para trabalhar a comunicação. Sim. E assim, a terapia de casal tem uma nuance, né, Tina, que eu acho muito importante a gente falar. Né? Diferente da terapia individual, que a gente deixa o paciente fazer o reprocessamento e vai embora, a terapia de casal, normalmente, eu estipulo um número de sessões. Por exemplo, 20 sessões. Se no prazo de 20 sessões o casal se movimentou e ficou bem, eu dou alta. Senão, a gente prorroga. Até para que o casal não ache que vai passar a vida inteira fazendo terapia, né? Como é que é o seu funcionamento com os casais nesse sentido, Tina? Nesse sentido, a gente... E aí eu lanço mão dos jogos novamente. Quando esses jogos, eles podem ser jogados em muitos momentos diferentes. Então, vamos dizer que enquanto no início da terapia a gente joga para fazer uma investigação diagnóstica, que já é possível fazer a intervenção na mesma hora, mas eles vão avançando e depois, lá adiante, a gente torna a jogar os jogos para eles averiguarem como eles deram conta de modificar os padrões que eles tinham lá no início. E isso fica muito visível. Por quê? Porque fica estampado no tabuleiro e eu peço para eles tirarem fotos, sabe? Eles adoram tirar foto e depois comparar essas fotos de como é que as pedras ficaram no tabuleiro no início e como é que as pedras estão no tabuleiro agora. E o que isso significa, não é? E aí a gente entra com a EMDR, não é? E fortalece essas mudanças e eles vão avançando nesse processo. Uma tarefa, né? Excelente. Uma tarefa que eu gosto bastante também de dar para eles é uma tarefa que também eles não podem falar, mas eles precisam escolher alguma coisa dentre as queixas que eles apresentaram, em que eles precisam escolher algo para cooperar, para melhorar o relacionamento. Mas ele não pode dizer o que é que ele está fazendo. E o outro vai fazer a mesma coisa, não pode dizer, só vai ser feita a revelação lá na frente, lá na sessão, né? Entendi. E é muito lindo, bom. porque eles falam, mas aí tem que adivinhar, né, na sessão. O que é que o parceiro fez para melhorar a relação? Aí a pessoa fala, fez isso, e o outro fica assim, e eu quieto, não pode ainda revelar. A hora que chega na revelação, a pessoa fala assim, é incrível. Ela disse que eu fiz agora para melhorar a relação coisas que eu faço há anos. E ela nunca tinha reparado que eu fazia. Ô, Tina, tem uma pessoa aqui dizendo que quer os jogos. Você vende esses jogos, manda pelo correio? Como Sim, que você faz? segue pelo correio. Onde as pessoas poderiam encontrar os teus jogos? Olha, tanto elas podem entrar em contato por WhatsApp mesmo, mas elas podem entrar no site ciclomuta.com.br e ali tem esse Pede material. o Alexandre colocar aqui no chat para o pessoal anotar, tanto o teu WhatsApp como o Ciclomuta, tá? Porque é interessante. Os jogos da Tina são ótimos, a gente usa muito com casal
e com família, não é só com casal, Aham. né? Isso é No o mais individual importante. também. E ele acompanha um livro que traz fundamentos, não de família, porque assim, assado, e traz também como você faz para utilizar esses jogos, quando é uma situação de casal, quando é uma situação individual, porque eles são muito flexíveis, servem para muitas situações diferentes, né? Então, Aqui está Psicologia Milena Mostarda. As professoras, vocês poderiam responder sobre a codependência conjugal? Como seria a terapia de um casal onde a esposa funciona como mãe do marido? Você sabe que eu venho da Unifesp. Na Unifesp, esse termo codependência, ele é bem... Né? O pessoal lá não gosta muito desse termo. Mas a Tila usa muito esse termo e eu queria que ela respondesse, porque é muito, muito importante que vocês entendam essa nuance, né? você sabe, Ana, que o meu trabalho de mestrado foi justamente uma tentativa de que essa expressão ela fosse adotada pela literatura oficial, porque reconhece a dependência, mas não reconhece a A codependência, e da codependência. ampliação dessa expressão, que nasceu para histórico de alcoolismo, mas que ela se encaixa em muitas outras situações relacionais na empresa, na educação formal, em muitas situações de grandes grupos, Com como aquilo que certeza. eu mencionei, por exemplo, esse trabalho que eu falei de Ilha Solteira, em que 150 famílias que foram assentadas pela CESP em Terra Nova, porque a terra deles foi inundada pelo represamento, 15 anos depois, porque aí eles não tinham como sobreviver, porque a terra que produtiva foi inundada, eles tinham que começar de novo. 15 anos depois, eles estavam naturalmente acomodados nessa situação. É uma loucura, E né? a mamãe CESP estava suprindo, não é? Perfeito. Quando foi entregue para o município. Então, isso é uma situação que eu classifico como Como codependência. codependência sócio-institucional. É. Porque dentro de uma situação institucionalizada, esse grupo grande de pessoas estava acomodado dentro dessa situação. Eles perderam, Ana, a capacidade de autonomia que eles tinham antes desse Com assentamento. Eles certeza. eram autônomos. Agora, como você vê essa codependência conjugal, como ela pergunta, onde o casal, a esposa, funciona como mãe do marido, né? Sim. Esse tipo Aí, de vínculo, né? sim, é um tipo de vínculo. Eu gosto de trabalhar, um dos jogos é o jogo do genograma. O jogo do genograma é todo com peças soltas, porque o casal manipula a construção desse genograma, eles fazem da família de origem de cada um, eles fazem da construção deles, e eles manipulam orientados como é que eles estão funcionando, inclusive nessa situação. Por exemplo, não é da pergunta, então a gente pega aquela pecinha e diz, você está onde? Dentro desse genograma. Você está ao lado dele, aonde é que você está? E a própria pessoa vai descobrindo qual é Vai a posição dela, manipulando. vai manipulando, e aí essa situação referida onde ela está como mãe do marido, então aí é estampada diante deles e vamos trabalhar com isso. Aí a gente trabalha com isso no NDR, a gente trabalha com isso da onde então veio isso, não é? E Uhum. aí então eles vão modificando a estrutura desse genograma à medida só em que eles forem realmente mudando posições, não é? Avançando no processo. Então, é um processo muito participativo, porque Uhum. é uma tomada de consciência, mas acompanhada de recursos que possam dar condições para que eles avancem, né? E aí, Com esse casamento certeza. lindo entre a terapia de família e o MDR, né? Que É. se presta Na muito. realidade, eu acho assim que as diretrizes do MDR dentro da terapia de casal, eu gosto bastante, né? Francine das 3 diretrizes. A segurança, quando a gente instala aquela instabilidade no paciente com recursos suficientes,
um comprometimento um do outro, de de se ajudar um ao outro. Aí ela traz o equilíbrio, né, onde a pessoa vai tentar fazer com que ambos os parceiros tenham esse equilíbrio durante o processo terapêutico, né? Inclusive, assim, eu trabalho muito, se eu vejo um dos pacientes muito... quando a gente faz a avaliação na história clínica do casal e um dos pacientes precisa mais ajuda, né, a gente instala mais recursos. Né? E pede, nos meus casais, eles fazem os recursos, usam os recursos de manhãzinha cedo e à noite. Né? Porque a gente estimulou eles a fazer isso. Muitos estão fazendo mindfulness juntos à noite. Eu acho isso fantástico. E o terceiro item que a Francine traz é a contenção, né? Fazendo com que o casal tenha um estabelecimento assim, do sistema de apoio contextual de uma maneira suficiente, onde eles próprios façam o apoio um do outro, né, Tina? Sim, exatamente. Né? E onde exista flexibilidade de onde é que está o poder agora para conseguir fazer isso, né? E da onde vem a dificuldade, aí a gente entra com a EMDR, de onde vem a dificuldade em se fazer isso. Então, quando você lida com isso e você recursa os casais e eles enxergam qual é a posição deles, eles ganham autonomia para fazer escolhas verdadeiras, não? Com certeza. Então, eles mudam por escolha, não é? Com certeza. É uma mudança consciente, né? Tem uma pessoa perguntando quais os objetivos de trabalhar com MDR com casais. Tem vários, né, gente? Eu acho que um dos maiores é o reparar os danos de apego, né? Proporcionar, assim, ao casal uma experiência de disponibilidade um para o outro, né? A empatia, né? A promessa de confiabilidade, né? A coisa da confiabilidade é uma coisa que está difícil entre os seres humanos de uma maneira geral, né? A construção de confiança, a dissolução das defesas. Eu tenho trabalhado bastante as defesas com o casal e juntos, Tina. Porque as defesas fazem que a pessoa tenha aquele estilo de apego protetivo, né? E fica sempre na retranca, como eu digo, no linguagem popular, né? E a gente pode trabalhar também, gente, para desenvolver um apego mais íntimo entre o casal, né? Então, tem vários objetivos, né, Tina? Tem muitos mesmo, tem. Uma das coisas interessantes em que eu fiz um estudo a respeito de que circunstâncias efetivamente podem mudar o estilo de apego, no sentido de, inclusive, agravar esse estilo. Então, quando a Ana fala da gente usar o EMDR, sabe, para melhorar o relacionamento do casal, melhorar aqui e ali, aonde, nas coisas que efetivamente estão repercutindo, não é, na relação do casal, veja que interessante, nesse estudo que eu fiz com pessoas com dor de cabeça crônica, que é uma coisa tão comum, não é? Então, a história das cefaleias crônicas e diárias, é uma história interessante, que ela tem um ritmo próprio, que pode começar na infância, ou na adolescência, ou no começo da vida adulta, mas começa, na maior parte dos tipos de dor de cabeça, começa de forma episódica, ela tem uma vez, outra, e quando chega justamente na fase mais produtiva, que geralmente é quando a pessoa começa a trabalhar, se casa, constitui família, né, de alguma forma, a dor de cabeça se intensifica também. E não é porque se casou, não é porque está morando junto. É porque é um percurso natural, é o curso mesmo da cefaleia. E depois, lá adiante, quando a pessoa está na idade de se aposentar, a dor de cabeça crônica e diária vai se aposentando também. É o seu curso natural. É muito interessante isso. E a repercussão da dor, sabe, sobre o estilo de apego da pessoa, Ana. Eu fiquei impressionada. Efetivamente muda. Sabe? Então, o comportamento da pessoa que está sob uma situação como essa é um comportamento que tem repercussão externa. E eu trouxe esse exemplo por causa da pergunta que foi feita, né? Em que circunstâncias vamos usar EMDR dentro da terapia de casal? Então, isso é uma circunstância que nós precisamos usar o EMDR dentro da terapia de casal, porque está repercutindo no relacionamento,
porque está repercutindo no estilo com que a pessoa dá conta de se relacionar, que é o modelo de apego. Então, como isso não vai repercutir no casal? Vai. E outra situação também, e aí tem um exemplo bem interessante até dessa atuação mista que eu falei, ora o casal junto, ora o casal não junto, de situações traumáticas da vida de um deles. Então, por exemplo, um casal que eu recebi e que, na verdade, quem procurou a terapia foi ela, mas ele estava junto no telefone, porque eu ouvia a voz dele também. Marcamos e eles vieram juntos. E a queixa dela era que ela achava fortemente que ele estava traindo ela com outros homens. Não é? Essa era a queixa. Então, essa é uma situação em que, veja que coisa maluca, mesmo sendo uma situação como essa, ela aceitou aquele modelo misto de terapia. Olha o grau de vinculação que ela deu conta de fazer. Em que ele viesse sozinho em algumas sessões, e ela viria sozinha em algumas sessões, e eles fariam sessões juntas e sessões separadas. Os dois aceitaram. Para fazer uma coisa dessa, Ana, eu primeiro pergunto para mim, eu quero fazer isso? Eu tenho uma hipótese que justifique eu propor uma coisa dessa? Se a minha resposta for sim para as duas perguntas, então aí eu consulto o casal, um por um. Olha, eu tenho por hipótese que vocês poderiam ser beneficiados dentro desse modelo de terapia. Vocês estão juntos aqui hoje, mas daqui a alguns dias eu vou precisar que venha sozinho um ou sozinho o outro. Nós podemos fazer isso só se os dois concordarem. Senão, eu vou pedir para ir em outro terapeuta, para ir em outro terapeuta, e depois nós continuamos. Os dois concordaram, e a gente veio. E ele tinha um trauma de infância que nem ele sabia que surgiu no meio da sessão, não é? Em que ele sofreu um abuso aos 5 anos de idade. E agora, exatamente quando o filho deles fez 5 anos de idade, explodiu essa situação na vida dele, né? Olha, uma das coisas que eu percebo muito, Tina, com os casais é que normalmente as pessoas vêm para dentro de uma relação conjugal com danos de apego bem importantes ou com traumas de infância muito graves. E isso faz com que, de uma certa forma, as pessoas entrem com muitas dificuldades, né? A terapia da MDR, eu particularmente acho, sou terapeuta sistêmica, trabalhei bastante com a terapia sistêmica sozinha, mas hoje com a junção com a MDR é uma coisa assim, absolutamente espetacular. Né? A gente tem um minutinho para a gente se despedir, Tina. Olha só, passa muito rápido. Passa rápido, né? Olha, eu queria convidar vocês todos. Eu amanhã vou colocar um flyer do curso da Tina no meu Instagram, MDR Pais e Filhos, para o pessoal que me segue saber qual é a data e tudo direitinho. Eu vou pedir para a Tina me mandar. E para vocês fazerem esse curso, gente, que é muito bom. Tá? Eu queria que a Tina se despedisse e depois eu dou um tchau para os meus seguidores. Eu quero me despedir dizendo para as pessoas que todos nós estamos sujeitos a precisar de uma terapia individual e precisar de uma terapia de casal, não é? E é uma atitude maravilhosa, é uma atitude de generosidade que a gente tem com a gente mesmo e para com o parceiro, parceira da gente, não é? Porque essa vida é tão curta, a gente pode viver bem. A gente some, entendeu? Um beijo grande para você. Um beijo grande para você, Tina. Obrigadão por estar aqui comigo hoje. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Tá? Beijão.